Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Vem comigo, a notícia é muito importante. Você não pode ficar de fora desta urgente. Corre, corre. Vou trazer todos os detalhes da prisão a mando de Donald Trump. Polícia Federal não conseguiu pegar, mas a polícia americana foi lá e pegou o meliante Alexandre de Moraes, desesperado com tudo o que vem acontecendo. Prisão ilegal de Bolsonaro vai parar em tribunal internacional. E o tribunal diz que a eleição aqui foi, não posso falar, mas vocês já sabem o que aconteceu. Acompanhem todos os detalhes comigo aqui. AIPAC condemns weaponization of lawfare in Brazil and the unprecedented denial of a U.S. diplomat's visit to President Jair Bolsonaro. CPAC strongly condemns the Está falando que o tribunal condena a prisão de Jair Messias Bolsonaro. ongoing weaponization of lawfare by Brazil's President Lula and Supreme Court Justice Alexandre de Moraes. E que está sendo perseguido por Lula e pelo juiz Alexandre de Moraes. Against former President Jair Bolsonaro and the Brazilian people. What we are witnessing is not justice. Está falando que o povo brasileiro, junto com Jair Messias Bolsonaro, está testemunhando ilegalidades de um abuso tirânico. Tyrannical abuse of judicial power designed to silence political projeto de silenciar a oposição opposition, crush free speech, and e esmagar a liberdade de expressão. big upcoming E elections in fraudar as favor of the Lula próximas, regime. não posso falar aqui, mas vocês já sabem. O juiz Alexandre de Moraes transformou o judiciário Justice de Moraes has turned Brazil's judiciary into a political weapon, em uma arma imposing política, unjust convictions, censoring injusta, orders, asset censurando, freezes, and congelando e impondo restrictions that have turned restrições. President Bolsonaro into a political prisoner. E que Bolsonaro é um preso político. Alexandre de Moraes não esperava que viesse lá dos Estados Unidos esta ação contra ele. E mais, estamos lascados. Lula está gastando tanto junto com Janja que acaba de bater o martelo decidindo aumentar em 32% a mistura de etanol na gasolina. Para quê? Para baratear a gasolina e o povo ficar quieto. Porém, o seu carro, seu veículo vai estar com gasolina adulterada. Ainda sobre esse assunto aí do valor dos combustíveis, né, com a guerra no Oriente Médio, deixa eu seguir com o nosso Eduardo Gayer, antes da Gabi, porque ele tem apuração sobre o governo federal ter decidido também elevar a mistura do etanol na gasolina de 30% para 32% até o início do próximo mês, comecinho de maio, em mais uma dessa série de medidas que a gente vem acompanhando para tentar enfrentar o salto no valor dos combustíveis. Essa mistura, o Gayer, poderia interferir aí na qualidade, né, do combustível, no rendimento também para os veículos? Então, Roberto, a informação que eu tenho de bastidor é que o governo já decidiu ampliar essa mistura do etanol na gasolina. A medida vai ser anunciada aí nos próximos dias pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que comanda o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão interministerial que faz a assinatura, confirma de fato essa ampliação da mistura. Um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. E mais, perseguição sem limites. Moraes dá prazo de alegações finais em inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Além de perseguir Bolsonaro, Alexandre de Moraes está condenando agora e perseguindo Eduardo. Mas antes a gente fala de outro break news, uma decisão de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro abriu prazo para a apresentação das alegações finais do processo envolvendo o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele é investigado por coação. Quais são os próximos passos neste momento? Agora sim, você terá
as defesas apresentando as alegações finais para que haja o julgamento. Eduardo Bolsonaro já é réu e ele vai ser julgado por ter feito discursos no exterior que foram considerados pela Procuradoria-Geral da República como uma ameaça à soberania nacional. Eu vou ler trechos dessa decisão do ministro. O que diz o ministro nesse despacho? É um despacho curto de apenas 2 páginas. Ele lembra que há uma ação penal contra Eduardo Bolsonaro em razão de uma denúncia integralmente recebida pela primeira turma da Suprema Corte, por 2 crimes: coação no curso do processo e crime continuado. E aí ele diz: houve a citação por edital, ou seja, ele foi informado por edital de que o processo tinha sido aberto, mas que não apresentou à defesa de Eduardo Bolsonaro defesa prévia. E aí o ministro Alexandre de Moraes vai além. Ele diz que, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, houve então a realização de um interrogatório do réu às 14 horas do dia 14, a ser realizado por videoconferência. E aí ele afirma: a audiência foi realizada na data. O juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes determinou o prosseguimento do ato, prejudicado o interrogatório do réu, tendo em vista a ausência dele. Eduardo Bolsonaro não depôs ao gabinete, não prestou esclarecimentos. E aí foi dado um prazo de 5 dias. Não foram formuladas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, quaisquer requerimentos pela Procuradoria-Geral da República ou pela defesa. E aí ele defende: intime-se as partes para sucessivamente apresentarem alegações finais em um prazo de 15 dias. E aí ele oficia também o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Federal, para que eles enviem em 5 dias as certidões de antecedentes criminais de Eduardo Bolsonaro, observando-se que, na hipótese de ser positiva, deverá também vir acompanhada de uma certidão de objeto detalhando essa tramitação. Ou seja, o que diz então essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Que a defesa apresente as alegações finais, se faça o julgamento e, caso ele seja condenado, claro, ele está nos Estados Unidos, aí vai ter que pedir um processo, caso seja uma condenação por prisão, que os Estados Unidos deportem Eduardo Bolsonaro, o que pode não acontecer, porque... É isso mesmo, pessoal. E agora eu vou trazer tudo sobre a prisão. Tentou fugir, mas acabou se dando mal. Policial penal foragido de operação aqui no Brasil da PF acaba de ser preso nos Estados Unidos. É a notícia que diz agora, no dia de hoje. Um policial penal foragido foi preso na manhã de hoje em Orlando, nos Estados Unidos. Luciano de Lima Fagundes Pinheiro era foragido da operação Anomalia, deflagrada no mês de março. O agente tinha o nome na lista da Interpol e era procurado desde março, suspeito de tentar atrasar a extradição de um traficante internacional de entorpecentes. Segundo o G1, Luciano atuou como segurança de jogadores de futebol em 2010, principalmente de atletas brasileiros que atuaram na Rússia. Ele chegou a ser preso em 2014 no Complexo do Maré, apontado como um informante do tráfico. A Operação Anomalia foi desenvolvida no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor para cumprir mandados no STF contra um núcleo criminoso que atuava na negociação de vantagens indevidas e vendas de influência para favorecer um traficante internacional de drogas. A prisão foi feita por agentes norte-americanos do Departamento de Justiça, após troca de informações com policiais federais da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O agente deve passar por uma audiência de custódia e ser deportado. É o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos.